Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a atmosfera, a pressão atmosférica. Todo esse processo, como que funciona? E a temperatura atmosférica, como que ela é? E aí, pessoal? Temperatura, hoje, todos estes elementos aqui, a gente tem usado termômetros das mais variadas formas, não é mesmo? Nós vivemos em um momento onde a nossa temperatura muitas vezes vai falar se eu posso ou não estar em um ambiente. E aí, o que isso tem a ver com a temperatura atmosférica? A temperatura atmosférica é a temperatura do ar, do ambiente onde nós estamos inseridos. Temperatura. Como que a gente pode definir temperatura? Olha só, a temperatura ela vai ser definida como a medida do nível de energia térmica de um material, ou seja, a medida do nível ou grau de agitação das partículas que constituem este indivíduo. Pode ser a temperatura do forno, a temperatura do nosso corpo, não é mesmo? E aí, como que a gente organiza isso tudo? Quais são os valores que a gente usa? Assim como a massa e o volume, isso tudo é medido, não é mesmo? Bom, a gente tem que trazer dois termos que devem ser bem guardadinhos na nossa memória. Quando eu quero o peso de algo, eu coloco em uma balança para eu saber quanto aquilo pesa. Quando eu quero medir um perímetro, eu pego uma fita e consigo medir. Quando eu preciso saber uma temperatura, eu vou aferir essa temperatura. Eu vou aferir a pressão. Eu jamais vou medir. Não tem como eu tirar de lá e colocar em uma fita, não é mesmo? Não tem como eu pesá-las. Então eu vou aferir. E como que elas são aferidas? Quais são as escalas termométricas que são usadas? Então, nós vamos ter graus Celsius, graus Kelvin e graus Fahrenheit. A temperatura ela é considerada uma propriedade intensiva, porque não depende da massa da amostra. Tanto faz se eu tenho um volume maior ou menor. Se eu coloco um copo de água para ferver ou se eu coloco 1 litro. Se ela atingir 36 graus, tanto faz um copo de água ou 1 litro de água. Percebem que a temperatura ela é bem complexa? E aí? Se você medir a temperatura, como que isso vai funcionar? Se eu consigo aferir e a nossa temperatura, porque nós somos, animais que precisamos dessa temperatura organizada, mantida em um perímetro, que eu vou conseguir manter a minha temperatura, que eu chamo de parâmetro normal, então eu preciso estar dentro de um equilíbrio. E aí, vamos ver como que isso funciona? Bom, eu já disse que tanto faz uma panela cheia de água ou um copo de água, se eu vou aferir a temperatura destes dois ambientes, eles podem me propiciar a mesma temperatura. Olha, professora, mas é assim mesmo? Se eu coloco um copo de água e 1 litro ou um balde, vai ser sempre a mesma coisa? Se eu quero 36 graus, eu vou manter aquela temperatura a 36 graus e não vai mudar. Pois o calor, ele não depende da massa, mas ele depende do material. Na verdade, a energia térmica em trânsito, quando essa energia passa espontânea de um corpo, maior temperatura de um menor para uma menor temperatura. Assim, quanto maior for a massa do material, de maior temperatura, maior será o calor fornecido. A temperatura também é uma das variáveis de estado dos gases, assim como a pressão e o volume.
A variação dessas três grandezas exerce grande influência sobre as propriedades e o comportamento das substâncias gasosas. Só faz sentido mencionarmos o volume do gás, por exemplo, se fornecemos também a sua pressão e a temperatura. Como a temperatura pode influenciar e até mesmo modificar nosso clima. Quais elementos fazem acontecer essas mudanças? Vamos lá entender? Que elementos são esses? Então, olha só. Esses elementos, eles vão estar inseridos e fazer todo um elemento climático ou atmosférico, que são aqueles que conferem ao clima e a sua dinâmica. Os elementos climáticos possuem seus próprios funcionamentos e interferem-se mutuamente, ou seja, um interfere no outro. Quem são eles? Então são pressão atmosférica, temperatura, radiação solar, a umidade, além dos fatores climáticos, não é mesmo? Para moldar e modificar as condições climáticas e meteorológicas de um determinado local, a gente vai ter aí algumas coisas. Os elementos climáticos, aqueles que atuam na atmosférica e que são de direta ou indiretamente responsáveis pela modificação de alguns fatores. Esses fatores, eles vão influenciar nos fenômenos atmosféricos. E aí, se eu tenho um dia muito ensolarado ou muito frio, um dia chuvoso, todo esse processo, uma chuva com tempestades, né, com raios e trovoadas, muitos ventos. Então, os eventos climáticos que acontecem de forma natural, sem precisar de ação humana, em algumas situações, a interferência do homem potencializa esses fenômenos, gerando até mesmo problemas ambientais graves. Nada mais que a gente tem vivido o efeito estufa. Mas a gente também pode ter aí ciclones, tornados, inversões térmicas, furacões. Então, tudo isso pode acontecer sim nessa movimentação de climas. E o homem tem sim, muitas vezes, o seu dedinho lá provocando, fazendo com que eles aconteçam. E aí? Então, nós vamos começar a falar um pouquinho da pressão atmosférica. O que é essa pressão atmosférica, então? O que representa? E aí? Como que isso tudo funciona? Bom, a pressão atmosférica, ela representa a pressão que o ar exerce sobre nós. Embora não necessariamente a gente vai perceber essa atuação, essa pressão ocorrendo sobre a gente. Isso ocorre principalmente pela força da gravidade sobre as moléculas de ar em um evento atmosférico tão importante que vai influenciar todo um clima e que com isso as áreas onde a gravidade atua de forma mais incisiva, ou seja, menores altitudes. A pressão atmosférica vai ser maior. Então quer dizer que quando eu estou mais alto, a pressão atmosférica ela sobe ou ela baixa? Olha só como que a gente percebe isso ali, olha. Quanto mais alto, né? As zonas equatoriais quase sempre apresentam valores menores. O principal efeito da pressão atmosférica é a alteração na circulação do ar. Então, olha só, se eu estou mais alto, a circulação do ar é maior. Se eu estou em um nível de platô, menor. Não é isso mesmo? Então, as massas de ar, elas se movimentam das áreas de maior para as áreas de menor pressão. A alteração dessa dinâmica, ela modifica o regime de chuva, os ventos carregados de umidade vão se deslocar a partir dessa lógica. E o clima de monções que atingem sobrenatural algumas regiões do sul da Ásia
Notadamente a Índia, o aparelho utiliza uma medição de pressão atmosférica bem diferenciada. Eu vou usar o barômetro para poder fazer a aferição dessa pressão atmosférica. É o mesmo barômetro que muitas vezes é usado para calibrar essas coisas. O pneu do carro, por exemplo, que a gente calibra, não é mesmo? Para fazer uma melhor movimentação. Nossa, quanto tem de interferência atmosférica e de pressão atmosférica no nosso cotidiano, não é mesmo? Se eu estou em uma montanha, a pressão atmosférica é maior, a movimentação do ar é maior, a energia emitida toda é mais movimentada. Bom, o que mais a gente precisa entender? A emissão da energia solar, ela vai formar radiações e com isso ondas eletromagnéticas. E aí, como que tudo isso vai ser trazido? Como que isso vai determinar o clima na Terra? O volume de radiação, ele varia conforme a região do globo terrestre. As zonas que mais se recebem a incisão solar são as que ficam perto da linha equatorial. Já as de menor incidência são as que acontecem nas extremidades. A radiação solar, ela atravessa a atmosfera e chega até a superfície da Terra. Por isso a gente consegue sentir o calor, né? O aquecimento. Mas boa parte dessa radiação, ela é recebida e absorvida. E ela é parte responsável pelo aquecimento do nosso planeta. A fração infravermelha, ela vai refletir sobre a nossa Terra e vai controlar a radiação. Então há um comprimento de ondas que vai trazer parte da radiação solar que atinge a Terra. E aí a gente vai ter variados nomes, que também são chamados de ultravioleta. Muitas vezes vocês aí observam essa transição de falas, né? O infravermelho, os raios ultravioletas, tudo isso, eles são processos de radiação solar. E aí? Elas são classificadas em mais intensas, menos intensas, mas todas têm esse processo de radiação solar, que é feita, né? Incisão maior no plano equatorial, que vai se expandindo e diminuindo para os polos. É bacana a gente entender isso, não é mesmo? Bom, elas vão ser classificadas dado ao comprimento, a quantidade de radiação que chega sobre a Terra. Em menor escala, a radiação de UVB, ela também chega à superfície. Esta pode causar queimaduras solares. Já a radiação de UVC, ela tem umas ondas mais curtas, então ela não consegue chegar na superfície terrestre completamente, mas porque ela é absorvida pela atmosfera. A radiação infravermelha, ela contém a maior parte da energia solar. Então ela chega quase que 50%, né? Mas ela não é visível. Então seu comprimento vai variar aí, né? E vai trazer uma significância para as nossas agressões, principalmente da nossa pele. A grande agitação térmica, né, vai acontecer assim, vai caracterizar essa condição da radiação. E ela vai poder causar, sim, lesões no nosso tecido. Bom, vocês já devem ter ouvido falar do câncer de pele. Nada mais é do que a absorção dessa radiação na nossa pele. Bom, a gente não pode deixar de dizer da condição da umidade do ar, umidade da atmosfera, que nada mais do que a quantidade de água presente nessa atmosfera.
E aí a gente fala assim, ah, o dia está úmido, nossa, o dia está seco, e muitas vezes a gente não percebe. Isso vai ser influenciado, sim, pelo regime de chuvas presente na nossa região. Nossa, existem vários fatores que determinam diretamente na quantidade da umidade existente no ar. Por exemplo, a questão marítima, que influencia se eu estou mais perto do mar, se eu não estou. Nas áreas onde há uma elevação. E aí? Existem regiões continentais que o ar tende a ficar mais seco. Não sei se vocês já ouviram dizer que na nossa região central, onde tem Brasília, Goiás, Goiânia, são áreas muito secas. Olha quanto eles estão distantes da região de mar, não é mesmo? Bom, a tendência de aumentar os índices de chuva na região afetada quando há uma massa de ar seco também são relevantes. A gente não pode nunca deixar de perceber o ambiente estando seco, de manter algumas situações úmidas próximas, para que a gente não tenha perda de sangue pela via nasal. Nossa, será que a gente consegue perceber? Porque é muito importante, porque se o clima secar muito, existem pessoas que tendem a ter sangramento nasal, devido ao aumento, né, desse fator de secar mesmo. O que a gente pode fazer? Manter o ambiente mais úmido com toalhas umedecidas, umedecedor de ar, tudo isso a gente pode ter. E o que mais eu preciso entender sobre essa tal dessa pressão atmosférica? Olha só, como que acontece esse fluxo do ar? Como que acontece a circulação? A circulação atmosférica é o movimento do ar que a gente falou, não é mesmo? Pois é. Então esse fluxo do ar, ele acontece de uma forma muito natural. Os ventos, eles vêm trazendo tudo isso, trazendo a massa de ar e fazendo com que eu tenha o ar mais frio, o ar frio e o ar quente. Olha onde o ar quente está aqui, ó. Isso durante o dia. E aí, durante a noite, como é que isso vai fazer? Olha a inversão térmica aqui, ó. Eu vou ter ar frio, ar quente, ar frio novamente. Mas eu não vou ter o ar mais frio. Percebem como que há essa diferença da noite para o dia e do dia para a noite? Como que isso influencia na presença do ar seco ou do ar úmido? De quanto eu consigo ter a melhora da minha respiração? Como que o padrão da circulação da atmosfera vai conseguir fazer essa movimentação? E isso tudo é influenciado pelos movimentos de rotação e translação. Lembram que a gente falou disso? Que todo esse movimento de translação e rotação, ela pode influenciar em como o ar está presente? Pois é. Então vamos ficar mais atentos. Se eu consigo perceber que há um ressecar do meu respirar, então colocar alguma coisa, uma bacia de água, né? Se a gente não tem um aparelho para umidificar o ar. Então todo esse processo pode ser feito da maneira simples, né? Um ventilador que bate ali em cima da bacia com água, uma toalha umedecida na janela do quarto, todo esse processo vai facilitar para que não ocorra o sangramento nasal. Percebem como é importante a gente notar tudo o que acontece ao nosso redor? Então, o ar mais seco é mais leve e menos denso. Por isso, tem facilidade para se movimentar em direção às altitudes. Ele vai tender a subir. E o ar mais frio, ele é mais pesado, mais denso. E com isso ele vai para baixo.
O ar quente, ele é gerado a partir da reação dos raios solares no solo. Porém, quanto mais alto ele chega, mais frio ele fica. Então, a gente consegue perceber essa movimentação dos raios e dos ares. E aí, vocês conseguiram entender todo esse processo de movimentação do ar e como isso influencia nas nossas condições atmosféricas? Vai influenciar o nosso clima. Olha lá o nosso tempo. Como que isso pode agravar casos de saúde, mas que também podem melhorar outros. Então, olha só para vocês verem como que isso tudo traz a movimentação, melhorando a condição do espaço onde nós estamos inseridos, quando a gente consegue perceber, entender. Hoje nós aprendemos muito sobre a condição do ar e da pressão atmosférica, de quanto eles estão inseridos no nosso dia a dia, do quanto a gente precisa ter cuidado com as incisões solares, né, usando protetor, o quanto a gente precisa manter os espaços umidificados quando a gente está num ambiente mais seco. E aí, quanto mais a gente aprende, mais interessante fica, não é mesmo? Pois é, então eu vou convidar vocês a aprender ainda mais, acessando as nossas atividades. Aonde que elas estão mesmo? Lá na nossa plataforma. Então, nós vamos lá para a nossa plataforma, acessar lá através do nosso QR Code, fazer as atividades propostas. E aí, o que mais a gente tem para fazer? A gente vai acessar nossas redes sociais e se inscrever no nosso canal do YouTube SMED GV. Até nossa próxima aula!